vai arrumar sua mala. A gente já vai voltar pra Nova York amanhã e da última vez a gente fez tudo errado. Dessa vez eu quero estar preparada. Mas eu também quero estar preparado. É por isso que estou assistindo todos os episódios de Todo Mundo Odeia o Chris. E acabo de começar o último episódio de Friends. You've learned some new moves. Yeah, well, this guy at work gave me sex for dummies as a joke. Who's laughing now? Que? Ross transou com Rachel usando dicas de sexo para leigos? Anotado para nossa noite romântica em Nova York. Puta babaca. Não, mas tudo bem, tá certo. É melhor mesmo a gente assistir tudo que a gente pode na televisão pra entender como que é a verdadeira Nova York. Vamos assistir. Precisamos visitar essa fonte. E visitar McLaren de How I Met Your Mother. Tá fazendo errado! Bem-vindo de novo a Tá Fazendo Errado, o programa em que o amigo gringo, com o apoio da Cachaça 51, mostra como fazer certinho em Nova York. Dessa vez, ele passa ou repassa. Rogério, você assistiu todos os episódios de Friends para preparar para a sua viagem? Claro que sim. Tá fazendo errado! Mas Marilene, você também assistiu. Mas aqui não tá fazendo errado. Quem erra ganha a oportunidade de fazer certinho. Vocês ganharam! Oh yeah, buddy! Amigo gringo. É isso mesmo, Eric. Mas nesse caso, Rogério estava fazendo só meio errado. Isso não pareceu meia torta. É uma boa ideia mesmo preparar para sua viagem conhecendo a cidade, não só por guias, mas assistindo filmes e séries. Mas as séries tipo Friends mostram uma Nova York meio falsa, uma visão pouco realista da cidade. E além disso, nem sempre são filmadas em Nova York. Marilene, para visitar essa fonte dos Friends, precisa ir para um estúdio em Los Angeles. E o bar McLaren's nem existe, Rogério. Mas tem outras séries que são mais corretas, tipo Sex and the City e 30 Rock, filmadas em Nova York mesmo. E até Seinfeld, que, apesar de ser filmado em Los Angeles, foi baseada na vida de um comediante nova-iorquino e escrito por comediantes nova-iorquinos. Mas onde vai aprender mais ainda é nos filmes e livros. Rogério e Marilene, eu recomendo Janela Indiscreta, ou seja, Rear Window, um filme de Alfred Hitchcock estrelando Jimmy Stewart como um fotógrafo em Nova York que quebra a perna e tem que ficar meses no seu apartamento em Greenwich Village sem nada para fazer. Aí passa o verão observando os vizinhos pela janela. Uma atividade clássica em Nova York até hoje que mostra ao mesmo tempo o anonimato e a intimidade de morar na nossa cidade. Agora, motorista de táxi, taxi driver, que mostra os vícios e a violência de Nova York nos anos 70, uma época que já passou, mas é lembrada até hoje. Com Martin Scorsese dirigindo e Robert De Niro no papel do taxi driver, não tem como errar. Como saber que é do passado mesmo? Hoje não tem mais americanos dirigindo táxi, só imigrantes. Ok, Gangues de Nova York mostra uma Nova York bem no passado. O bairro Five Points, uma área pobre e violenta do século XIX. É incrível ver essa visão histórica da cidade, mesmo se nem todos os historiadores acharam um filme totalmente exato. E para ver a vida como é vivida pelos jovens de hoje, recomendo mais 2 filmes. Primeiro, Frances Ha, sobre uma jovem que sonha em ser bailarina enquanto tenta sobreviver em Nova York. Tem roommates, namorados, essa busca de apartamento com aluguel acessível. Se Friends mostra uma versão mentirosa de ser jovem em Nova York, Frances Ha mostra algo mais próximo à realidade. Bom, um lado da realidade. Finalmente vou recomendar um filme que mostra outra realidade.
a das famílias dos imigrantes latinos. É Raising Victor Vargas. Bom, nem sei se o nome foi traduzido, mas está no Amazon Prime, só que sem legendas em português. Ok, enquanto Rogério e Marilene assistem aos filmes, quero recomendar alguns livros para vocês, telespectadores mais cultos. Vou começar com um que todo mundo deve ler. É fácil, curto e disponível em português em todos os sites que eu busquei. Aqui está Nova York, por E.B. White. Bom, E.B. White, né? Ok. Mesmo escrito em 1949, 90% do que vai encontrar no livro é 100% certo até hoje. Mais 2. Mambo Kings tocam canções de amor, um super best-seller que descreve a vida de imigrantes cubanos em Nova York nos anos 50 e também mostra a era do mambo, quando todo mundo, cubanos, afro-americanos, judeus, alemães, dançaram juntos nas boates de música latina. É dessa época e desse ritmo que nasceu a salsa. É isso mesmo, a salsa como gênero nasceu em Nova York. Também recomendo um livro mais moderno, chama Extremamente Alto e Incrivelmente Perto, e é sobre uma criança que perde o pai no 11 de setembro e acaba explorando a cidade inteira para resolver um mistério que o pai deixou. Ah, e mais um que não encontrei em português, mas é perfeito para quem está aprendendo inglês, porque é livro juvenil, From the Mixed Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler. A história de dois irmãos, a Cláudia e o Jamie, que fogem de casa e acabam morando dentro do Museu Metropolitano de Arte, o Met. Vai mudar totalmente sua experiência no museu. Claro que tem mais dúzias de livros e filmes legais, mas também não vamos esquecer a maior obra de arte da história da Grande Maçã, a playlist Nova York para Principiantes, no canal Amigo Gringo. Obrigado mais uma vez à Cachaça 51 pela parceria e, como sempre, vamos terminar com um drink como parte da nossa aula de Nova Yorkês. Hoje falamos muito de Nova York do passado, que me fez pensar nos drinks do passado, o que me fez pensar nos milkshakes, clássico dos diners dos anos 50. E os ingredientes do milkshake são... sorvete e... cadê o leite? Bom, nesse caso, vamos dispensar o leite para usar... cachaça. E será que isso vai dar certo? Bom, vamos ver. Mas se vocês fazem batidas com leite condensado e cachaça, por que a gente não pode fazer com sorvete e cachaça? Mas acho importante usar sorvete de qualidade. Sabe como falar isso em inglês? Quality ice cream? É bom, pode ser. Mas também podemos dizer gourmet ice cream, ou melhor ainda, high-end ice cream. Aqui temos de Häagen-Dazs, que para mim é um dos melhores high-end ice creams. Dá para comprar no Brasil, mas o preço é ainda mais high do que aqui. Bom, vamos lá! High-end ice cream no blender. Como é blender em português? É liquidificador. Ok, agora add 2 shots of cachaça, right? Isso mesmo, cuidado pessoal, não é doses, em português doses. Isso só se usa em inglês para remédios. Um pouco de baunilha também. Nossa, é complicado aprender inglês, mas tem um segredo que vou revelar agora que garante sua fluência em 1 mês! Eu nunca pensei nisso, maravilhoso, adorei. Pronto, agora vou falar rapidinho. Algo para mim.